Boa tarde, meus amigos e amigas do Facebook. Hoje eu vim aqui explicar um pouquinho, bem resumidamente, sobre os trabalhos da minha religião, a religião afro, Almas em Angola. É o ritual que eu sigo, Almas em Angola. Muitos irmãos e irmãs têm muito medo da incorporação, do processo dos trabalhos, né? De entrega, de imposição, com seus mestres de luz. Mestres de luz que eu falo as entidades que vêm na Terra, né? Os caboclos, preto velhos, crianças, os orixás, os guardiões. Então, gente, eu vim aqui fazer um resuminhozinho. Eu coloquei um texto lá, muito explicativo, que até eu já tinha encontrado esse texto há muito tempo e achei bem interessante. E hoje meu esposo veio e postou o texto para mim e eu resolvi compartilhar no Face e fazer essa breve livezinha aqui para explicar. Eu tenho muito tempo de Almas em Angola. Eu nasci de berço, minha família toda é espírita, minha avó era espírita, era benzideira, fez um acordo com todos os guias dela para que ela ficasse só com a preta velha, fazendo as benziduras, ela também benzia sem a preta velha. Minhas tias por parte de mãe, por parte do meu pai, alguns tios, algumas pessoas também, algumas tias, né? Meu avô, meu falecido pai. Então, tem a mistura ali de religião na família, mas não é disso que eu vim falar aqui. Eu vim falar da minha religião. Eu estudei por 15 anos a Umbanda, que explica muito bem todo o processo de incorporação, de inconsciência, de consciência, de semiconsciência, de imposição, de intuição com todos os nossos mestres de luz. Tá? E as pessoas ainda têm muita dúvida e muito medo. Não existe médio inconsciente? Existe sim. Existe um médio inconsciente, sim. É muito raro, mas existe sim. Posso falar com propriedade. Existe o médio semiconsciente? Existe. Muito mais comum do que o médio inconsciente. Existe um médio totalmente consciente? Mais comum ainda. E isso é bom. Isso é muito bom, porque ali você está concomitente com a sua entidade. Você está recebendo toda a energia da sua entidade, todo o axé da sua entidade, toda a intuição, toda a luz, toda a força, todo o trabalho, todo aquele encanto da magia para sempre fazer a doutrina, o bem e a evolução espiritual junto com a matéria. Então é muito comum, né? O médio ouvir, o médio ver. Ai, mas eu estou ouvindo, mas eu estou vendo. É normal. Existem vários níveis de espiritualidade, vários níveis de intuição, vários níveis de desenvolvimento. Não somos nós que escolhemos. Existe a entrega total, existe aquele que não consegue se entregar absolutamente, não consegue se dedicar, não é o que quer, né? Tá bom assim, só para dar um axé, só para dar um passe, para dar uma alegria para aquela pessoa, né? Que foi ali, que foi receber um consulente, que foi receber um axé, uma palavra, porque uma palavra às vezes salva, como uma palavra às vezes destrói. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala, como fala, né? Principalmente os médios que são conscientes, né? Não deixar o eu influenciar, o eu falar mais alto, porque quando nós deixamos o eu falar mais alto, muitas vezes a gente destrói vidas. E infelizmente tem muitos, não é só na Umbanda, mas tem muitos por aí que fazem isso. Eu mesmo já fui vítima de vários. Então é complicado. Então o que eu aconselho? É normal, gente. O médio inconsciente, ou ele ouve, semiconsciente, ou ele ouve ou ele vê. Mas tem horas que ele não vê e não ouve e não sabe o que aconteceu. O médio inconsciente, ele incorpora completamente. Não é que a entidade, não é que o mestre de luz entrou no teu corpo. Não, teu espírito não pode ser retirado. Porque se teu espírito é retirado da tua matéria, você morre. Não existe lugar para dois espíritos. É bem complicado, mas eu vou dar um resumo aqui.
o que acontece é o seguinte: a entidade, o mestre de luz, ele faz você entrar como se fosse num coma, um sono profundo. E aí ele começa e consegue usar o seu corpo, a sua matéria, mais facilmente, para que ele trabalhe com a sua matéria, porque ele necessita trabalhar com a sua matéria, para que o consulente que ali está à frente dele consiga receber todo o axé, toda a ajuda, o propósito que ele veio buscar, né? Desde que seja sempre para o bem, né, gente? Porque o mundo já está bem pesado. O médium consegue também fazer isso, mas é um pouco mais brando, um pouco menos intenso. E o médium consciente, o mentor de luz, também consegue, só que não consegue fazer adormecer, não consegue fazer o desligamento, porque ou o médium é muito nervoso, ou ele não consegue se entregar totalmente, tem muito medo, tem muita insegurança, ou a espiritualidade dele, a intensidade, o grau de evolução do espírito dele, do médium, não está tão evoluído ou tão preparado para obter esse tipo de trabalho, esse tipo de incorporação, né? Então é normal, não é porque você é um médium consciente, que você sabe o que aconteceu, que você não está falando a verdade, ou que você não está fazendo a verdade, ou que você está mentindo. Não, muito pelo contrário, você está sendo honesto, você está progredindo, você está evoluindo, você está criando degraus na sua vida espiritual, no seu espírito, na sua matéria e na sua vida terrena, sabe? Então sempre tomar cuidado com as palavras, se você for um médium consciente, sempre observar bem como é que está toda a situação e deixar o seu intelecto ser conduzido pela entidade que está ali com você. E a intuição, ela vem. O médium que é consciente, o guia fala o que tem que falar, o guia diz as palavras certinha, como tem que agir. Então deixa que o guia haja, certo? Um médium semiconsciente, ainda mais, e um médium consciente nem se fala, porque ele nem sabe o que está acontecendo, né? Vai saber depois por alguém. Então isso é muito normal, é muito interessante, é muito bonito, mas muito perigoso. Por isso que eu digo, sempre tem que ter muita consciência, muita verdade, muita pureza, muita entrega e muita honestidade. Então nunca se afirma nada que não se tenha conhecimento ou que não se tenha propriedade do que esteja falando, porque é muito complicado a gente afirmar algo que não seja verdadeiro, ou que não tenha a certeza, ou que não seja real para todos, né? Então é isso, gente. Existe sim o médium consciente, o médium semiconsciente e o médium inconsciente, mas isso não somos nós que escolhemos, já vem com o médium, com a pessoa. Mas sempre lembrando, não é muita gente pensar, o espírito saiu e aí chegou um caboclo, chegou um preto velho, chegou uma entidade. Não, né? É concomitante, ele está ali com você. Mesmo sendo um médium inconsciente, ele não incorpora no seu espírito, ele tira o seu espírito e depois pega, não. Ele faz o processo de desligamento, um sono profundo para que ele possa trabalhar. O médium semiconsciente fica entre o sono e a gente chama aquela madorna, né? Entre o sono e acordado. E o médium consciente, ele fica ali sabendo de tudo, mas essa é a função dele, essa é a espiritualidade dele, essa é a mediunidade que ele recebeu do nosso grandioso Pai Oxalá, para que ele possa levar a palavra, o carinho, o conforto, a cura, a evolução na Terra, né? Eu acredito e tenho propriedade para falar que os nossos mentores de luz, os nossos mestres de luz, os nossos orixás, os nossos guias, né? As nossas entidades vêm na Terra sempre para fazer o bem, nos alertarmos, nos ajudarmos a escolher o caminho certo. Nunca quebrando a lei do livre-arbítrio. Eles não podem dizer o que você deve, o que você não deve fazer, o que vai realmente acontecer. Você vai morrer, você vai ficar rico, eu vou trazer riqueza para você. Isso não existe. Eles nos alertam, eles nos doutrinam, eles nos ensinam. Eles tentam nos passar a sabedoria de milhões, milhares de anos-luz que eles têm para que a gente consiga abrandar a nossa caminhada. Eles nos aconselham, eles
Eles nos dão a mão para que a gente aprendamos a ser melhores, seres melhores, mais evoluídos, mais calma, mais tranquilidade, mais entrega, mais bondade, né? Na caminhada, mais sabedoria. Eles nos alertam, como um pai e uma mãe alerta o filho: oh, meu filho, não vai por ali que você vai se machucar, ou não faça isso que você vai sofrer. A mesma coisa as nossas entidades fazem. É para isso que eles vêm. Eu espero conseguir mais ou menos ter conseguido explicar mais ou menos. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Salve a nossa Umbanda. Axé no coração de todos. E um bom restinho de semana.